Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa, de São Paulo, e nessa feliz oportunidade vamos juntos para uma reflexão na Palavra de Deus. Desta feita, vamos ler apenas um versículo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15 e o versículo 4. Interessante é que o capítulo 15 do Evangelho de Lucas é conhecido como o capítulo das coisas perdidas, mas as coisas perdidas que se tornam achadas. E por que se tornam achadas? Por causa da grandeza do amor de Deus. Nós temos uma ovelha perdida, nós temos um dracma perdido e nós temos um filho perdido. E o amor de Deus restaura tudo isso. Então vamos para uma reflexão poderosa para sermos edificados nessas verdades. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 4. Jesus está dizendo: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Que Deus abençoe em cada coração a leitura de sua santa palavra. Vamos avaliar essas três comparações que o Senhor Jesus fez, essas três parábolas, do final para o começo. Vamos começar então por último o filho, depois a do meio a dracma e por fim a ovelha. Quando se fala do filho que se perdeu, está se referindo ao filho pródigo, aquele que pediu a parte da sua herança para o pai, estando o pai vivo, sendo que a sua herança deveria vir após o falecimento do pai. Mas ele quer a parte da sua herança para ir a uma terra longínqua e viver dissolutamente, praticando as suas concupiscências, praticando os seus pecados. Ele estava iludido, esse filho. Ele se perdeu porque não estava valorizando o aconchego da casa onde morava, não estava valorizando o amor e o abraço que tinha da parte do pai, não estava valorizando a criação e o cuidado e proteção que ele tinha lá, não estava valorizando o que ele poderia ser no futuro em ajudar a administrar aquela fazenda, os bens do seu pai. Mas ele, enganado e levado pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida, instigou com o pai, instigou até conseguir a parte da herança, e foi para uma terra longínqua, onde ninguém o conhecia, para se mergulhar no lamaçal do pecado, acreditando que seria feliz, acreditando na ilusão que o mundo apresenta, acreditando que os vícios, a bebedeira, a prostituição encheria sua alma, fortaleceria o seu espírito. Lê do engano, deu tudo errado. Quando acabou-se o dinheiro, perdeu-se os amigos, não tinham de trabalhar. Foi trabalhar no pior serviço, cuidar de porcos. E chegou num estágio tão crítico que nem as bolotas dos porcos ele poderia tomar para se alimentar. Mas que interessante, ele trilhou um caminho interessante. Esse filho trilhou um caminho de arrependimento. Porque quando ele volta para o pai usa um termo conhecido, que diz: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas espera um pouco, quem achou esse filho? O pai não foi, porque ele não saiu da sua localidade. Quem achou esse filho, se ele estava numa terra longínqua e ninguém o conhecia lá? Quem achou esse filho para resgatá-lo e trazê-lo de volta? Quem achou esse filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado,
foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus achou lugar de arrependimento no coração do filho pródigo. E a Bíblia diz que caindo em si, pensou consigo mesmo: pequei contra o céu, pequei contra o meu pai, eu fui um nécio, eu fui um louco, eu fui um errado. Quantos jornaleiros do meu pai não vivem bem melhor do que eu aqui nessa terra? Já sei, vou trilhar o caminho de volta e vou dizer: Pai, pequei contra o céu perante ti, te ofendi, te machuquei, falei palavras duras, feri o teu coração. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita. Faz-me pelo menos como um dos seus jornaleiros. Esse caminho de volta de arrependimento é o caminho que Deus se agrada. Esse caminho de volta para se arrepender do erro, do pecado, é um alto e sublime caminho. Esse caminho de voltar, ele parece difícil por causa da humilhação. Mas o Senhor Jesus disse que aquele que se humilha será exaltado. Esse é o caminho que agrada a Deus. Por isso que a exortação do Senhor Jesus à igreja de Éfeso, o Senhor diz assim: lembra-te, pois, da onde caíste, e arrepende-te. Certa vez o Senhor falou para o profeta Elias, dentro da caverna: volta por esse caminho que tu vieste. Então, existe um caminho mais excelente para aquele que cai em si. O Espírito Santo não contendeu com o filho pródigo. Ele conseguiu convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Porque existem duas maneiras do Espírito Santo tratar. Ou a pessoa contende com ele resistindo, ou a pessoa abre o coração e deixa Deus trabalhar e trazer de volta para a sua casa aquele que está afastado. Você quer ver um exemplo importante disso? Um exemplo muito prático. Nas casas de recuperação, quando nós estamos visitando, conversando com pessoas, aquela que se torna recuperada, aquela que consegue vencer, é aquela que se arrepende. Se arrepende profundamente, cai em si, não fica culpando que os seus problemas de dependência química é culpa do pai, é culpa da mãe, é culpa das frustrações da vida, é culpa porque o emprego não dá certo, é culpa porque não abraçam ele, ou não abraçam ela, ou não valorizam. Não. A pessoa não pode jogar os seus problemas para A, para B, para C, mas é cair em si, se arrepender. Eu errei. Eu sou errado, eu que causei tudo isso, eu que estou longe de Deus, eu estou afastado da igreja, eu preciso de Deus não porque Ele tem bênção para dar, mas porque Ele tem amor, Ele tem aconchego, Ele tem perdão, Ele tem misericórdia. E aí a pessoa volta para o Senhor, volta pelo caminho, é um caminho que parece difícil. É um caminho de humildade, de humilhação, de arrependimento, de lágrimas, mas esse é o caminho da vitória. Esse é o caminho de um pai de amor que tem os braços estendidos para abraçar. Então o filho pródigo volta e o seu pai vem com o seu abraço de amor. Abraça o filho e não recebe como um dos seus jornaleiros. Recebe como filho, dizendo: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, o Espírito Santo trouxe ele de volta. E o pai, cheio de amor, como Pai Celestial, quer que volte para a igreja, quer que volte para o aprisco, quer que volte para o redil, aquele que está afastado, mas volte de todo o coração. Voltar pedindo perdão, não é aquele que está distanciado e afastado e voltar para a igreja por causa que precisa de vitória no casamento, por causa que precisa de vitória em porta de trabalho, porque precisa de vitória sobre algum tipo de doença. É voltar porque caiu em si,
e precisa do abraço de amor do pai, e precisa das palavras do pai, e o pai mandou trocar as vestimentas do filho e dar vestimenta nova, colocou o anel no dedo do filho, sandálias novas para o filho, e celebração e festa. Isso é o amor do Pai Celestial por Cristo Jesus, para todos aqueles que estão afastados da casa do Senhor, para que retornem em nome do Senhor Jesus. Também nós temos aqui o exemplo da dracma perdida. Aquela dracma de valor, vamos comparar a dracma a dinheiro nos dias de hoje, uma moeda de valor, e aquela mulher perdeu dentro de casa. E ficou procurando, até que encontrou. E quando encontrou, festejou, comemorou, celebrou, chamou toda a vizinhança. Esse não é o filho que está numa terra longínqua. A dracma perdido dentro de casa é aquele que está dentro da casa de oração, dentro da igreja, mas está perdido. Mas perdido por quê? Perdido porque não tem vida espiritual. Está morto espiritualmente. Não tem forças para orar, ler a Bíblia, evangelizar, ofertar, amar os irmãos, perdoar, fazer a obra de Deus, servir ao Senhor. Não tem vida espiritual em Cristo. Está perdido dentro de casa. Está como Adão, se escondendo atrás das folhagens. Está como uma ovelha no meio de todas as outras ovelhas. Mas o bom pastor vê. O bom pastor está ali. Quando o dracma vai ser achado? Quando aquele que está dentro da igreja parar de resistir o Espírito Santo. E deixar a palavra de Deus entrar, e os louvores entrar, e se arrepender do que é, e lançar o seu eu por terra, a dracma será achada pelo Espírito Santo de Deus. E por último, nós temos a ovelha. A ovelha que estava no aprisco, ela se descuidou, ela não percebeu. A igreja é um animal que não tem orientação própria. Ela precisa ser conduzida, ela precisa ser orientada. E essa ovelha se desprendeu das outras e foi para os valados. Ela não estava apercebida dos perigos de cair num desfiladeiro, de cair num precipício, de cair numa cova, de cair num buraco, dos lobos e animais ferozes que estavam rondando. Ela não havia se percebido disso, a ovelha. Mas o bom pastor deixou 99 e foi à procura daquela ovelha, preocupado, atencioso, lamentando, sofrendo pela ovelha desgarrada, mas foi atrás daquela ovelha perdida. É o exemplo de Jesus, o bom pastor, que vai em busca daqueles que estão fora do aprisco, fora do redil, usando seus servos para orar, para aconselhar, para dar uma palavra, para convidar e dizer: vamos voltar à casa de oração, vamos voltar para o bom pastor, que ele estará de braços abertos a te esperar. E louvado seja Deus, que a ovelha não foi morta, não foi destruída, mas o bom pastor achou aquela ovelha e com alegria colocou sobre os seus lombos e trouxe de volta fazendo festa, porque achou a ovelha desgarrada, a ovelha perdida. Você sabia que pastores, quando tem uma ovelha e ela fica sempre se perdendo do rebanho, sempre se perdendo, é aquela mesma que sempre se perde, normalmente ele toma uma atitude dura, ele quebra uma das pernas daquela ovelha, e com uma das pernas quebrada, ela não se afasta mais do rebanho, porque ela vive a mancar e depende do rebanho. Não é ser rude isso, mas é o amor do pastor para que aquela ovelha não venha a perecer, não venha a ser devorada, não se torne perdida, não escape à noite. O amor do pastor de deixar as 99 e ir buscar essa que está afastada. Se você conhece alguém que está distante dos caminhos do Senhor, sendo que nos dias de hoje nós temos um número tão grande de irmãos que cantavam louvores a Deus junto conosco na igreja,
que orava junto conosco nos cultos, que ouvia Deus enviando a sua palavra e se alegrava no Espírito Santo conosco. E hoje estão distantes, hoje estão tristes, hoje estão para ser atacados pelos lobos do dia a dia, estão para cair num precipício. Envie essa mensagem para que o Espírito Santo ache um lugar nessa ovelha, para que o bom pastor possa achá-la e conduzi-la de volta. Deus abençoe a vida de todos que estão assistindo essa mensagem e que o Espírito Santo possa falar de uma maneira muito forte ao filho que está distanciado, à ovelha que está desgarrada, ao dracma que está dentro da casa, mas está perdido. Que o Espírito Santo possa tocar fortemente para que sinta a pureza do amor do Senhor está vivo direcionado a essa pessoa. E o Senhor te dá uma oportunidade de volta. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.